Eu não consigo focar em nada. Eu começo a fazer uma coisa e quando eu percebo eu já tô fazendo outra, eu já tô com um projeto, aí eu olho pro lado, já tem outros 2 projetos que eu comecei e aí eu tô indo pra lá e basicamente eu não me mantenho em nada. Sendo assim, eu não consigo também ter bons resultados em nenhuma dessas áreas, porque basicamente eu estou pulando de galho em galho. E com isso também vem as frustrações, a ansiedade, o desânimo, a falta de motivação, porque afinal de contas eu não estou conseguindo fazer alguma coisa que seja de fato relevante para minha vida, me manter focada naquilo, manter ali a minha atenção, a minha energia, até que aquilo me traga os resultados que eu espero. Se você se identificou com essas situações, fica aqui nesse vídeo porque eu vou te explicar o que é que pode estar acontecendo para você estar vivendo nesse contexto e para onde você precisa olhar se você quer sair dessa corrida dos ratos de estar sempre no mesmo lugar, repetindo as mesmas coisas, olhando para todos os lados e não conseguindo focar e se manter em algo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta ao meu canal. Se você ainda não é inscrito aqui, clica aqui embaixo do vídeo no botãozinho e se inscreve, porque assim você contribui demais pro meu canal, pro meu trabalho aqui e também assim você fica por dentro de todos os conteúdos novos que eu trago aqui pra você todas as semanas. Bom, eu quero falar pra você hoje que eu também já passei por situações na minha vida onde eu estava exatamente assim como eu descrevi no início do vídeo. Eu ficava indo pra lá e pra cá, eu ficava literalmente pulando de galho em galho, eu não conseguia manter a constância em nada na minha vida. Não conseguia manter a constância nos bons hábitos, naquilo que eu gostaria de mudar na minha vida, não conseguia pensar, elaborar um projeto que tivesse sentido pra mim, que eu conseguisse manter, enfim, eu tava sempre sendo jogada pra lá e pra cá. E é obviamente que eu não tinha resultados positivos, porque não tem como a gente ter resultado positivo se a gente não vai ter um tempo suficiente de constância, repetindo aquele mesmo hábito, aquele mesmo comportamento, aquele mesmo projeto. E nesse vídeo eu quero te esclarecer um pouco mais os motivos pelos quais isso pode estar acontecendo na sua vida, assim como estava acontecendo na minha. Então, basicamente, quando nós não sabemos o que é que realmente faz sentido para nós, quando parece que a gente está definitivamente perdido dentro da nossa própria vida, é como se a gente não soubesse exatamente o que é para fazer, o que eu tenho que fazer, o que vai dar certo, o que não vai, para que lado que eu vou, o que eu faço, o que eu estudo, para onde que eu olho. É como se existisse 1 milhão de informações soltas dentro da nossa cabeça e a gente não conseguisse organizá-las. A gente não conseguisse pegar cada uma delas e colocar no seu devido lugar, para que as coisas comecem a se encaixar, para que as coisas de fato comecem a fazer sentido e que de fato a gente fique engajada com a nossa própria vida e a gente se sinta motivada a fazer cada vez mais, a seguir uma rotina, a continuar com os nossos hábitos, a continuar com os nossos projetos. E aí eu quero te falar que existe um motivo muito forte por trás dessa sensação de que a gente não sabe o que tá fazendo, de estar perdido dentro da própria vida, que inclusive eu falo bastante sobre isso lá no meu Instagram. E aí eu sugiro que se você não me acompanha por lá, que você passe a acompanhar, porque lá diariamente eu tô mostrando a minha rotina, eu tô compartilhando conteúdos, eu tô trazendo informações relevantes relacionadas a esses conteúdos. Então eu venho falando bastante lá sobre essa questão de nós compreendermos quem nós somos verdadeiramente. E aí eu sempre trago essa questão de saber quem você é, saber a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira essência. Não tem nada a ver com você saber coisas sobre você, características sobre você, o seu nome, a sua idade, as suas preferências, o que você gosta. Não é sobre isso. Eu estou falando aqui que a gente precisa saber a nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira essência, fora de todas essas histórias que a nossa mente cria, fora de todas essas crenças que a gente vem carregando, fora de todos esses condicionamentos que foram repassados para nós ao longo da nossa vida. Ou seja, eu estou falando aqui sim de um autoconhecimento, mas eu estou falando aqui de algo mais profundo. A gente precisa mergulhar, a gente tem que sair dessa superficialidade e mergulhar no autoconhecimento, entender a nossa verdadeira identidade. Porque quando nós não sabemos quem nós somos, vai acontecer exatamente isso. A gente vai ficar perdido dentro da nossa própria vida. A gente vai ficar tomando decisões ruins, a gente vai ficar aceitando coisas que não são aceitáveis, a gente vai ficar vivendo ciclos que definitivamente não deveriam estar existindo na nossa vida. Então isso vai valer para o nosso relacionamento, para o nosso trabalho, para a nossa família, para as nossas amizades,
vai valer para tudo na nossa vida. Se nós não sabemos a nossa verdadeira identidade, nós vamos aceitar coisas, situações, pessoas, ambientes que não são condizentes com a nossa essência. Só que a gente não sabe disso, porque afinal de contas a gente nem descobriu quem a gente é verdadeiramente. E aí a gente vai construindo a nossa vida, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, tudo a partir daquilo que a gente acredita, a partir daquela construção mental que a gente fez sobre nós mesmos. E é por isso que muitas vezes a gente tá insatisfeito com a vida que a gente leva, porque a gente construiu a nossa vida baseada nas crenças, naquilo que a gente acredita e não necessariamente naquilo que nós somos verdadeiramente. E é por isso que existe tanta incoerência. É por isso que a gente olha para todos os lados, a gente não sabe o que fazer, a gente está sempre buscando por alguma coisa, porque parece que está sempre faltando. E aí entra um segundo ponto muito importante. A gente precisa saber quem a gente é, ou seja, a nossa identidade, e a gente precisa saber qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão, por que a gente está aqui, o que é pra gente fazer, qual é o nosso papel, como nós vamos servir. Existem sim muitas pessoas que não acreditam, nessa questão do propósito. Elas acham que é balela, que a vida é simplesmente um sofrimento e que você precisa batalhar muito se você quiser ganhar um pouco de dinheiro para você conseguir viver um pouco melhor. E tá tudo bem, você tem o direito de acreditar naquilo que você quiser. Mas eu estou aqui para te sinalizar que existem muitas questões humanas, emocionais, existem muitos problemas na nossa vida que não são resolvidos, que a gente procura médico, a gente procura psiquiatra, a gente procura terapeuta, a gente toma medicação, a gente faz de tudo e às vezes a gente não consegue resolver aquele problema, ainda tem coisa faltando, ainda estou insatisfeita, ainda estou com esse problema. Por quê? Vai existir espaços na nossa vida que só determinadas coisas vão preencher. E eu quero falar pra você que na nossa vida existe um espaço que é consideravelmente grande, que é reservado para o nosso trabalho, para o nosso propósito, para nossa missão, para aquilo que a gente veio fazer aqui, os nossos porquês, os motivos que são muito fortes dentro de nós. E se a gente não está vivendo isso, a gente vai sentir essa sensação de vazio e de incompletude. É como se estivesse sempre faltando alguma coisa. Não importa se eu tenho dinheiro, não importa se eu tenho família, não importa se eu tenho saúde, parece que nunca é suficiente, parece que não está bom aquilo que eu tenho. Eu preciso de mais, eu vou buscando mais, eu procuro algo que na verdade eu nem sei o que eu estou procurando, porque eu nem sei que vazio é esse e eu nem sei o que iria preenchê-lo. Então, a grande questão aqui é a gente entender esses dois pontos, entender quem nós somos, para que aí sim a gente possa entender o nosso propósito. Uma vez que a gente busca a nossa verdadeira identidade, o nosso propósito vai vir de encontro com essa nossa verdadeira identidade, porque tudo está intimamente conectado. Tudo faz muito sentido, todas as coisas vão começando a se encaixar. Então você começa descobrindo quem você é e aí depois você vai desconstruindo todas aquelas ideias, crenças, histórias, condicionamentos que você tem sobre si mesma e sobre a sua vida. E aí sim você vai se despindo de todas as coisas que não são você e você começa a entender quem realmente você é. Você vai entendendo as suas inclinações e todas as coisas começam a se apresentar na sua vida de uma forma muito diferente. E é justamente quando nós temos essa compreensão que a gente consegue focar em alguma coisa, que a gente consegue se encontrar, digamos assim, que a gente consegue parar de ficar buscando sempre alguma coisa, que aquela sensação de que a gente está perdido dentro da nossa própria vida vai sumir, vai desaparecer, porque a gente entendeu o nosso lugar, a gente entendeu quem nós somos, a gente entendeu várias coisas e as peças começaram a se encaixar. Então, nesses casos, eu paro de ser arremessada de um lado pro outro e as coisas começam a fazer sentido na minha vida. Comigo também aconteceu exatamente assim, eu já contei a minha história aqui várias vezes, Eu comecei o meu processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, e aí eu entendi melhor quem eu era e eu passei por um processo de transição de carreira e aí as coisas todas foram se alinhando, mas eu segui basicamente esse processo que eu falei aqui. Eu fui descobrindo a minha identidade, o meu propósito veio de encontro à minha vida e aí as coisas foram todas se encaixando, foram todas fazendo sentido. E é por isso que hoje eu consigo focar no meu trabalho, eu consigo focar na minha rotina, eu consigo olhar para aquilo que realmente é importante para minha vida e para o meu propósito. Eu consigo me manter concentrada no que é importante, eu consigo saber quais são os meus objetivos, o que eu preciso fazer para chegar até eles,
o que realmente não é relevante, o que eu tenho que manter na minha vida, o que eu tenho que eliminar, enfim. Essa clareza, esse discernimento, ele veio pra minha vida a partir do momento que eu entendi a minha verdadeira identidade, que o meu propósito veio de encontro, porque aí fica muito mais fácil quando você sabe qual é o seu caminho, você dizer não para os caminhos que não são seus. E aí a sua vida faz sentido. E aí você fica focada naquilo que realmente importa. E aí você se percebe uma pessoa completamente apaixonada pela sua vida. E eu não tô romantizando isso. E eu não tô falando aqui uma fantasia pra você ficar imaginando. Não é nada disso. Eu tô falando a realidade. Tô falando o que aconteceu na minha vida e o que acontece realmente na vida das pessoas que conseguem entender essas duas questões e alinhar dentro da própria vida. Porque é algo incrível, é algo que é sobrenatural. Porque quando a gente tá falando de propósito, e é por isso que muitas pessoas não acreditam no propósito, porque o propósito, ele vai estar intimamente ligado com a nossa espiritualidade, porque vai estar ligado com uma missão que nos foi concedida. Então a gente recebeu uma missão e a gente recebeu as ferramentas para que a gente cumprisse aquela missão. Só que muitas pessoas não têm essa compreensão, muitas pessoas também não acreditam, e é por esse motivo que não buscam o alinhamento desses aspectos dentro da própria vida. Mas aí é só você olhar em volta e perceber que muitas pessoas têm aquela vida perfeita. Muitas pessoas têm muito dinheiro. Muitas pessoas, aparentemente, né, nas redes sociais, elas têm uma vida extraordinária. Só que aí, quando você vai um pouquinho a fundo, quando você vê os bastidores, você vê que aquela pessoa, ela é uma pessoa muito ansiosa, ela é uma pessoa deprimida, ela é uma pessoa que tem problemas familiares, ou ela não consegue se manter num relacionamento, ou ela se sente muito vazia, muito sozinha. Enfim, é só você pegar o caso de famosos aí, você vasculhar um pouquinho mais a vida deles, que você vai ver esse padrão se repetindo em muitos casos, porque isso é muito comum, porque vai entrar justamente nessa questão que eu estou falando aqui, que não está relacionada com você viver uma vida para ganhar dinheiro, está relacionado com você viver uma vida que tenha sentido. Você vai descobrindo quem você é e as coisas vão se apresentando para você. E quanto mais você entende, quanto mais você se desenvolve, quanto mais você percebe qual é a sua missão aqui, mais você vai conseguir ajudar as pessoas, mais você vai se sentir completo, mais você vai se sentir satisfeito, enfim, e as coisas começam a transbordar, prosperar abundantemente na sua vida. Mas eu não tô falando aqui só de dinheiro, eu tô falando aqui de emoções, de relacionamentos, de satisfação, de espiritualidade. Eu tô falando aqui de uma vida que tenha sentido, que seja satisfatória, que seja saudável, que seja gostosa de ser vivida. Então vai muito além daquela superficialidade que a gente está acostumado a ver por aí, né? Então eu sei que talvez esse vídeo tenha ficado um pouco denso, e eu sei que talvez algumas coisas que eu falei não vão ser muito bem compreendidas, porque são um pouquinho mais profundas do que normalmente as pessoas trazem, né? Nessa ideia de facilidade de vida, de técnicas para ganhar dinheiro, de técnica disso, daquilo, onde tudo é resumido a uma técnica, então onde tudo é muito fácil, onde tudo é muito simples. O que eu trago aqui é muito mais denso, muito mais complexo, porque eu tô falando aqui de sentido de vida, de satisfação, de identidade, de propósito. Então isso a gente não consegue entender estando na superficialidade. Mas eu espero que esse vídeo tenha te trazido algum insight, tenha dado uma clareada pra você. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like aqui embaixo pra me sinalizar, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, e também, se você se sentir confortável, comenta aqui embaixo a sua opinião, comenta a sua visão, comenta o que você acha, ou o que você achou desse vídeo, enfim, vai ser muito legal ver o seu comentário aqui embaixo. Obrigada por você ter assistido esse conteúdo até aqui, e até o próximo vídeo!